Olá pessoal, meu nome é Marcos Marcolin e hoje estamos começando a sétima aula do nosso curso de HTML com CSS. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com formatação de textos, né? Como que funciona você formatar um texto dentro de um arquivo HTML ou PHP, por exemplo, né? A gente tem diversas propriedades CSS e também HTML, mas a gente vai trabalhar, vai formatar via CSS. Propriedades que você pode formatar o seu texto, né, para deixar ele mais organizado, mais visível, né, para o visitante do seu site. Acessando esse link aqui da W3 Schools, CSS e Ref, então a referência CSS, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, né? Então aqui nesse link ele vai mostra todas as propriedades CSS que existem, né, que estão ativas, e também separa por categorias. A gente vai trabalhar com algumas propriedades de texto, né? Então a gente vai trabalhar com formatação de texto. Vou trabalhar com algumas propriedades apenas, as que são mais utilizadas, como por exemplo line height, né, a altura da linha, text align, o alinhamento do seu texto, né, que a gente pode justificar para a esquerda, para a direita, ou deixar todo ele justificado, que são as principais propriedades que a gente trabalha no dia a dia de desenvolvimento. Então vou estar utilizando algumas delas, como cor, alinhamento de texto, altura da linha, tamanho da fonte, entre outras. Se você quiser posteriormente procurar, né, propriedades por propriedades, né, que quer conhecer todas, né, então você pode acessar o site e clicar, por exemplo, aqui na propriedade, que ela vai mostrar exemplos para você de como utilizar. Então vamos abrir o nosso código aqui. Estou deixando o nosso documento em branco para a gente começar. Esse código corresponde a essa página, então está tudo em branco. A primeira coisa que a gente deve fazer é criar uma div aqui dentro, né? Vamos criar uma div, então quem acompanhou a aula anterior, né, já vai saber como que cria uma div, como que cria uma classe, né? Quem não assistiu a aula 6, então por favor verificar a aula 6. Então vamos criar uma classe aqui dentro, vamos atribuir um nome para ela de texto, vamos fechar nossa div e vamos atualizar a página, né? Vai estar em branco, por enquanto a gente não tem conteúdo nenhum, mas se a gente quiser ver o código fonte da página, vai estar a nossa classe aqui. Então a gente fez a marcação no HTML e agora nós devemos chamar aqui no CSS, né, a nossa marcação HTML. Então aqui no CSS a gente chama uma classe com um ponto, né, ponto e o nome da classe. A gente vai salvar, né? E agora aqui no HTML a gente vai adicionar um texto aqui dentro para a gente formatar. Vamos pegar aqui, eu vou pegar um texto qualquer aqui do Loreipson, são texto de exemplos. Vou pegar todo esse parágrafo aqui, vou colar aqui dentro da minha div. Então o nosso texto está aqui dentro, vou indentar para ficar bonitinho. Vamos salvar e atualizar a nossa página. Então o nosso texto vai estar aqui. A gente pode perceber que ele já vem com uma formatação. Por quê? Porque aqui dentro do CSS a gente já tem algumas regras gerais, como por exemplo o tamanho da fonte, né, o espaçamento de todo o arquivo, uma margem e a altura da linha que corresponde a 1.5 em, né? Essas regras gerais já foi explicado na aula 2 ou 3, né? Como que funciona e para que servem as regras gerais. Então agora que a gente vai formatar apenas o que está aqui dentro da classe texto, a gente vai criar regras específicas aqui no CSS apenas para essa classe. Por exemplo, aqui nós estamos com o tamanho de fonte 14, né, que está pegando das regras gerais, mas digamos que eu queira colocar um tamanho diferente. Posso colocar aqui, né, uma font size, né, o tamanho da fonte de 18 pixels, por exemplo. Vamos salvar e vamos atualizar a nossa página, né? Então ele está pegando o que tiver dentro da classe texto, vai ter um tamanho de 18 pixels, né? Vamos fazer um exemplo aqui se a gente colocar um texto fora. Vamos colocar um texto aqui fora da classe texto. Vamos copiar uma parte desse aqui, vamos colar aqui dentro, ó. Vamos dar pular a linha aqui só para não ficar tudo junto. Vamos salvar e vamos atualizar a nossa página, ok? Perceberam a diferença? Então ele está pegando aqui da regra geral, né, que é um tamanho de 14 pixels, e aqui dentro da classe texto ele está pegando o tamanho de 18,
porque a gente especificou aqui dentro do CSS que o que tiver dentro da classe texto vai ter um tamanho de 18 pixels, ok? Eu vou apagar isso daqui, eu fiz só para exemplo. Vamos trabalhar apenas com a classe texto. Então eu já especifiquei que ele tem um tamanho de 18 pixels, né? Outra propriedade bem importante para você trabalhar é a altura da linha, que é a line height, que é essa mesma propriedade que a gente está trabalhando aqui dentro, né? A gente pode alterar aqui a altura da linha, por exemplo, o padrão que já está pegando aqui é 1.5, mas eu posso alterar ali para qualquer tamanho, né? Vamos colocar aqui 2em, a gente já vai perceber que vai aumentar a diferença, né? A altura entre uma linha e outra, né? Só para exemplos, vamos deixar aqui 1.5, a gente nem precisa, né, deixar aqui se quiser 1.5, né, que é um tamanho geralmente que a maioria dos desenvolvedores usam, né, que é um tamanho bem apropriado para essa formatação. Ok? Então ele já está pegando da regra geral, então a gente não precisa aplicar aqui dentro. Mas se você quisesse aplicar um tamanho específico, né, é só você alterar o valor, né, dessa propriedade. Outra propriedade que a gente pode trabalhar é o alinhamento do texto. Se a gente voltar aqui à nossa página, né, a gente pode perceber que aqui no canto ele não está alinhado, né, ele não está justificado. Tem alguns espacinhos aqui no final da tela. Então a gente trabalha com essa propriedade, text align, e aqui a gente coloca justify, né, que é então alinhamento do texto justificado. Se a gente atualizar a nossa página aqui, a gente vai perceber que aqui vai ficar bem renta, que é o final da classe, né? Então vai ficar todo organizado, né? Vamos atualizar, pode perceber que pegou bem certinho, né, aqui dentro da página, né, dos dois lados, né, vai ficar bem bonitinho, bem formatado. Outra propriedade bem interessante para a gente trabalhar é a cor, né? Aqui dentro a gente pode colocar alguma cor RGB e hexadecimal, que a gente trabalhou nas aulas anteriores também. Vamos mudar aqui, por exemplo, para color hexadecimal F00, que eu acredito que seja o vermelho. Vamos atualizar, né? Então acertei. Ficou cor vermelha, né? Vamos fazer outro exemplo aqui dentro, né? Se a gente colocar fora da nossa classe texto, provavelmente ele vai pegar outra cor de fonte. Vamos só copiar aqui para exemplificar. E vamos salvar, né? Olha, já vai pegar outra cor, porque a gente está especificando que só dentro da nossa classe texto ele vai ter a cor vermelha, ok? Vamos apagar aqui só para exemplo também. Então vai ficar vermelho aqui, eu vou deixar na cor preta, vou colocar aqui 222, que é um tom de cinza mais escuro. Então se eu atualizar vai ficar na cor preta. Outra propriedade bem interessante é a gente colocar um espaçamento aqui no começo do nosso parágrafo, né? Por exemplo, eu posso deixar um espaço aqui, digamos que até aqui em branco, né, para a gente, para o usuário reconhecer que aqui começa um novo parágrafo do texto. Então a gente usa a propriedade text indentai, essa propriedade aqui, texto indent, né, então indentação do texto, e aqui a gente pode colocar algum valor, por exemplo, de 30 pixels. Então a gente pode atualizar, né, aqui a gente já vai perceber que já vai dar um espaço, né, então na hora que o leitor acessar o seu site já vai perceber, né, que aqui já começa um novo parágrafo. A gente pode aumentar, fica a critério de vocês, né, do que fica mais bonito para o seu site, né? Você pode ir alterando esses valores, ok? E a última propriedade que eu quero trabalhar, né, agora é a propriedade text transform, que é para você deixar o texto maior, né, ou menor. Então, por exemplo, aqui o texto está pegando letras maiúsculas, né, e minúsculas, mas tem uma propriedade, por exemplo, que eu posso alterar, né, essa caixa de texto. Por exemplo, se eu quiser colocar todas as letras maiúsculas, então eu coloco uppercase e as letras ficam todas maiúsculas. Claro que em algumas páginas do seu site pode ser até interessante você utilizar algumas dessas propriedades. Ok, pessoal? Na aula de hoje é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, né? Continue acompanhando nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, né? Para a gente continuar, desculpa, a postar vídeos interessantes, né? A gente vai trabalhar
bastante coisa bacana, né, para essa área de desenvolvimento web, que cresce bastante, né, principalmente a área de front-end, que está se tornando bem, cada vez mais importante, né, no mercado de tecnologia, né, e desenvolvimento de sites. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Abraço.